Já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e pioneiras do mercado? Então, o Trade Pro é para você. Dos mais diversos benefícios do Trade Pro, a plataforma oferece gráficos avançados e personalizáveis, equipados com diversos indicadores, deixando a análise de mercado e a identificação de tendências mais simples e do seu jeito. E é claro, no mundo do trading, a velocidade é essencial e o Trade Pro é reconhecido pela rápida execução de ordens. Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanha o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o Trade Pro gratuitamente. Olá, estamos aqui de volta com Conversa com Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje um excelente economista, foi diretor do Banco Central, consultor, Alexandre Schwartzman. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Zé Márcio. Sempre uma alegria estar aqui. É um prazer enorme. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para conversar um pouco sobre economia. Já não é a primeira vez que você vem, quer dizer, então acho que estamos aqui. A ideia é ter esse bate-papo informal, que é sempre interessante. Alexandre, como é que você está vendo o cenário aí, não só para a economia brasileira, mas para a economia internacional? Como é que você está vendo aí 2024? Deixa eu começar assim. Acho que tem uma certa euforia injustificada, né? Particularmente que diz respeito aos mercados. Daí eu vou para o que me parece em termos de atividade propriamente dita, né? A gente teve ali recentemente a reunião do Fed, uma mensagem bastante dovish da autoridade monetária, quer dizer, colocando um corte a mais de juro na programação para o ano que vem, aí isso deflagrou um movimento aí de fechamento forte de juro, bolsa para cima, etc. Quer dizer, as condições financeiras deram uma melhorada boa. Agora, quando a gente vai para o comportamento da economia norte-americana, assim, em particular, eu acho que os últimos números não justificam uma euforia dessa magnitude. Acho que a gente teve desenvolvimentos positivos, a inflação vem em queda, atividade bem, alguns sinais ali de um certo arrefecimento no mercado de trabalho, mas se a gente for para o número propriamente dito, quer dizer, o conjunto dos núcleos de inflação nos últimos meses está rodando na casa de 4,5%. Né? Quer dizer, pegando aqui várias medidas, não só sem alimentos e combustíveis, mas mediana, médias aparadas, enfim, tem toda ali uma pletora de medidas, e elas sugerem que a inflação certamente perdeu muito fôlego, mas parou esse processo de desinflação nos últimos 2, 3 meses, se qualquer coisa, subiu um pouco. Né? Mesmo dessazonalizando, a gente não tem certeza absoluta, mas que claramente parou de desinflacionar ainda com nível de inflação muito alto, eu acho que isso é um fato. Segundo, o arrefecimento do mercado de trabalho, o número de vagas em aberto vem se reduzindo de uma maneira persistente, mas assim, o desemprego, propriamente dito, continua baixo, o ritmo de criação de empregos continua forte, os últimos números apontam para um crescimento aí nesse final de ano da economia na casa de 2 a 2,5%, né? Então, até agora, a gente viu um processo de desinflação, né? Mais ou menos uma desinflação imaculada, vamos dizer assim, porque a inflação caiu muito sem uma distensão grande no mercado de trabalho, sem nenhum sinal de que o hiato de produto abriu muito nos Estados Unidos, se é que ele abriu. Né? Se a gente for olhar para a taxa de desemprego, nenhuma indicação nesse sentido. O que me sugere ali que tinha, de fato, um componente temporário na inflação americana, que está se dissipando, mas tem um componente permanente, ou persistente, talvez seja a melhor palavra, que a gente precisa ver se vai se dissipar ou não. E com essa sinalização do Fed, queda nas taxas longas, bolsa para cima, condições financeiras mais favoráveis à expansão de maneira geral, não está claro que isso daí vai virar uma desinflação, pelo menos tão rápida quanto
o mercado parece antecipar. Então, eu acho que teve um certo exagero aí nas últimas semanas, do ponto de vista de reação de mercado, e com isso deve manter uma economia ali bastante forte no que diz respeito aos Estados Unidos. A Europa é uma história diferente, né? Mas pelo menos a economia americana me parece, como disse, injustificado esse entusiasmo extraordinário que a gente vê. Agora, quer dizer, o que mais me surpreendeu, Alexandre, nesse sentido, foi os DOTs, né? Quer dizer, a expectativa dos diretores do Banco Central americano em relação ao comportamento das taxas de juros no próximo ano, né? Quer dizer, isso significa que, na verdade, essa euforia, quer dizer, ela é compartilhada de alguma forma com o conjunto dos diretores, que é uma coisa impressionante, né? Você não acha, não? Não, é verdade, mas assim, como é que eu leio os DOTs de maneira geral? Assim, a previsão deles de inflação, crescimento, etc., ela é tão boa ou tão ruim, quanto eu acho que é um pouco melhor do que a minha, porque, enfim, é gente que está acostumada, mas ele não necessariamente é melhor do que a do mercado norte-americano. A previsão deles de juro, aí é uma história diferente, porque, afinal das contas, são eles quem determinam esse negócio. Então, se eles estão dizendo, a gente dá um peso um pouco maior. Agora, desde que eu comecei a acompanhar isso com muito cuidado, né, como previsor do que vai acontecer com o juro, é um previsor ruim. Né? Na virada do ano passado, era bem mais dovish do que na prática eles foram. E no número mais recente, quer dizer, para não ir muito para trás, a gente chega no dot plot de setembro, né, a mediana estava apontando mais uma elevação de taxa de juros, né, então o intervalo era 5,25, 5,50, seria 5,50, 5,75. A gente sabe que isso não aconteceu. Então, assim, é importante olhar o dot plot, em particular no que diz respeito ao que eles estão dizendo sobre o que eles imaginam ser a taxa de juros. Eles erram, também erram. Né? Então, ficar de olho. Essas coisas são, no final do dia, né, depende muito do que está acontecendo. Então, se de fato se materializar essa visão que parece estar por trás desses 3 cortes, etc., de uma desinflação seguindo no ritmo que a gente viu, grosso modo, até agosto, setembro, aí tudo bem. Mas se a gente for pegar o que aconteceu em outubro, novembro, né, particularmente no que diz respeito ao núcleo, não a inflação cheia, que de fato veio muito baixa, mas no que diz respeito a núcleos, aí você começa, não, pode ser que não venha tão rápido. E aí ele vai ter que fazer o que nós todos fazemos, basicamente voltar ali para o problema. Não está acontecendo tão rápido. Será que vai dar para cortar juro? Não vai? Né? Enfim, tem ali, acho que ainda um elemento de incerteza que eles assim, não são tão mais bem informados do que nós. Certo. Agora, como é que você acha que isso vai afetar o cenário para a economia brasileira? Bom, tem um mecanismo direto de transmissão, que é via câmbio, né? Então, a gente tem visto isso, quer dizer, uma perspectiva de juro mais baixo, portanto, um dólar globalmente mais fraco, é um negócio que se traduz quase que imediatamente. Aqui, se a gente for olhar, não é sempre verdade, mas a maior parte desses últimos meses, a gente quer entender o que está acontecendo com o dólar no Brasil, não depende tanto do que a gente está fazendo aqui. Depende muito do que está acontecendo lá fora. Então, este enfraquecimento do dólar lá fora, um enfraquecimento do dólar aqui, isso acaba ajudando em algum grau a questão de inflação, quer dizer, tem um repasse, né, dos preços internacionais para os preços domésticos, que é mediado pela taxa de câmbio, pelo dólar aqui, então acaba ajudando. Agora, novo colocando a coisa em perspectiva, o Banco Central, quer dizer, recentemente veio com suas projeções, a gente vai ver em mais detalhe na ata, tem muito mais detalhe no relatório de inflação, que vai ser divulgado logo mais, mas assim, com
com um movimento bastante favorável do dólar no período, a gente viu a projeção de inflação cair de 3,6 para 3,5, né? E a projeção de inflação de 2025 permanecer em 3,2. Então, passa por aí. Quer dizer, acho que, como já foi chamada a atenção algumas vezes, não tem uma correspondência de 1 para 1 entre o que está acontecendo no juro lá fora e o que está acontecendo com o juro aqui dentro. Fosse diferente o caso, quer dizer, com tudo que a gente viu, particularmente até outubro, de elevação das taxas longas de juros nos Estados Unidos, a gente não teria sequer conseguido cortar o juro aqui, né? Eu ainda não publiquei, porque eu ainda não estou convencido dos resultados, estou trabalhando nisso, quer dizer, existe alguma correspondência entre o juro real de um ano aqui, o juro real de um ano nos Estados Unidos, ela não é imediata, etc., mas à medida em que a gente consegue ver ali alguma queda persistente de juro de um ano nos Estados Unidos, aí acho que abre um espaço para uma queda do juro de um ano aqui. Isso, obviamente, condiciona em algum grau a Selic, né? Então, se o cenário de 3 cortes se materializar, porque a inflação está vindo mais baixa, etc., etc., aí acho que a gente pode começar a discutir também essa questão, como é que isso aqui impacta a Selic aqui. Na contramão disso, a gente tem, obviamente, ali a questão fiscal, que segue muito mal resolvida, e enfim, acho que se o cenário externo tivesse um pouquinho menos favorável nas últimas semanas do que a gente viu, algumas coisas não teriam passado em branco. Essa questão da desoneração, por exemplo, que é a queda do veto do presidente à desoneração. Veto que, diga-se de passagem, eu acho economicamente correto e do ponto de vista de justiça também, né? Mas essa derrubada do veto, ela teria tido consequências mais sérias, né? E passou em brancas nuvens, porque a gente está ainda num ambiente internacional extraordinariamente favorável do ponto de vista de juro, de câmbio, etc. Mas você não acha que, dado esse ambiente internacional muito positivo, muito otimista, você não acha que mas, além disso, você tem todo um fato de que o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos está muito alto, tá certo? Você tem um superávit comercial de 100 bilhões de dólares esse ano, tá certo? Você tem aí um volume de reservas bastante elevado, né? Quer dizer, você não acha que com tudo isso, o comportamento do real, que é da taxa de câmbio, negativo, quer dizer, a taxa de câmbio está mais desvalorizada do que deveria estar, dado tudo isso que eu acabei de falar? Você não tem isso na cabeça? Concordo gênero, número e grau, Zé Márcio. Assim, com esse valor de saldo, né, aproximando aí, isso a gente já sabia, quer dizer, muito antes desse último rally, isso era uma informação conhecida, né, que a gente está com um volume de crescimento de exportação e queda de valor de importação, que é um negócio realmente sem precedentes. A gente está, de fato, indo para um mega super... Era para estar com um dólar mais fraco, um real mais forte aqui, se fosse olhar só para esses pontos que você falou, né? A gente tem, de fato, alguma coisa que está segurando. Eu acho que parte dessa história é exatamente essa percepção. Quer dizer, normalmente a gente usava o risco país como termômetro para essa percepção. Eu acho que o risco país, como a gente mede, ENB, CDS, etc., de uns anos para cá, ele perdeu um pouco disso, porque ele se refere a um fenômeno muito mais ligado à dívida externa. A dívida externa deixou de ter relevância, né? Por isso que por causa das reservas, que mudou o perfil da dívida, enfim, a gente não tem mais aquele ciclo perverso de realimentação, do dólar sobe, a dívida sobe, pelo contrário, né? Tudo isso daí é verdade, né? Até por isso que eu estava fazendo esse trabalho, quer dizer, de olhar para o diferencial de juro real, né?
Porque o diferencial de juro real, se ele for uma coisa, ele de alguma forma, eu acho que ele pode ser uma medida melhor do que a gente percebe de risco. E aí, no caso, quando a gente está olhando para juro real, praticamente se for juro real mais longo, onde a questão da moeda é menos relevante, etc., ele está, de alguma forma, capturando a percepção de risco, né? Então, eu acho que isso daí tem, e como tem ficado, a gente está trabalhando com um juro real de 10 anos, na casa de 5, 5,5, o juro real norte-americano para o mesmo horizonte estava em 2,5, está em 2 agora, quer dizer, você tem ali tem um bocado de risco nessa história. Eu acho que esse risco é, assim, alguma coisa que acaba afetando o câmbio aqui num prazo mais curto, exatamente porque, enfim, a gente não disse ainda que veio nessa área fiscal, né? Como é que você vê essa área fiscal que você chamou a atenção para esse ponto? Eu concordo com você, quer dizer, tem na minha avaliação também, quer dizer, tem aí alguma coisa e provavelmente o fiscal é importante para segurar o câmbio. Como é que você está vendo essa questão fiscal? Como é que você vê essa coisa do arcabouço aí? Quer dizer, todas as discussões que têm sido levantadas aí ao longo dos últimos meses sobre essa questão do arcabouço. Eu, ao longo do tempo, eu me tornei um cético no que diz respeito a regras fiscais impostas de cima para baixo. De cima para baixo não tem nada a ver com um autoritarismo, nada a ver, simplesmente assim, tem uma regra generalizada que diz o gasto não pode crescer, ou o gasto só pode crescer X%, ou o gasto só pode crescer X e Y%, dependendo de como tal e tal coisa. Basicamente, são regras que, de alguma forma, tentam impor um certo comportamento, ou disciplinar um certo comportamento no gasto público. A gente imagina que isso daí a gente precisa fazer e tal, mas a grande verdade é que todas as regras que a gente fez nesse sentido, porque elas são regras sobre o geral e não sobre o particular, ela impõe, vamos dizer, um teto ou um ritmo de crescimento para a despesa, mas você não está tomando as medidas do outro lado para controlar o conjunto dessas despesas, ou cada uma delas individualmente. Previdência, funcionalismo, educação, saúde, as diversas indexações que existem, as diversas vinculações de receita ou grau de despesa mínima, etc., etc., que a história é conhecida. Quer dizer, o gasto obrigatório. A gente é velho o suficiente para lembrar, meu Deus, o gasto obrigatório no Brasil é 85% do gasto total. Isso eram os bons tempos. Né? Hoje é 93, 94, 95%. Por quê? Porque o gasto, a gente mexeu muito pouco na dinâmica do gasto obrigatório. Fez uma boa reforma da Previdência, mas como está chamando a atenção, tinha que ser o Fábio Jambiagi, está chamando a atenção corretamente. A gente deu uma adiada, mas a gente tem uma série de coisas acontecendo. Essa política de valorização do salário mínimo, etc., tem seus impactos positivos sobre o mercado de trabalho, renda, etc., mas tem um efeito sobre a questão previdenciária. Quer dizer, tem muita coisa que a gente está entregando, que foi obtida nas tais economias da reforma previdenciária, que estão ligadas a essas políticas que estão sendo adotadas agora. Mas, no conjunto da obra que a gente tem o gasto obrigatório continua crescendo e crescendo mais rápido do que o gasto total, mais rápido do que o PIB. Então, qualquer regra que a gente coloque, sem atacar isso daí, em alguns casos você chega no limite mais cedo, você chega no limite um pouco mais tarde, mas não tem jeito. Em algum momento, colide a dinâmica de evolução do gasto obrigatório com a evolução que é ditada por essa regra de cima para baixo. Né? O teto de gasto era mais óbvio. Tinha o volume de gastos que era aqui, o fixo, né? o gasto obrigatório vai crescendo, ele esmaga o gasto discricionário, e aí a gente arruma jeitos de escapar disso. A gente já está nessa discussão no arcabouço. Né? Eu, como sou um sujeito mesquinho, eu brinco com isso, eu não acredito mesmo nisso. Então, o arcabouço é o único que vai conseguir deixar de existir antes de ter entrado em vigor. Né? Porque ele já não está valendo para esse ano. Né? No ano que vem já tem discussão de que não vai Também valer. Não vai valer, né?
Então, assim, é um negócio curioso. Ele nem entrou em vigor e a gente já conseguiu dar um bypass nessa história, né? Então, eu acho que assim, essa alternativa, ficar discutindo arcabouço, etc. Não, a gente tinha que ir para show me the money, né? O que você vai fazer para garantir que a evolução dos gastos seja aquela que você está falando, né? E a gente não está fazendo nada a respeito. Pelo contrário, a gente aumentou o volume de despesa obrigatória, tem uma política de salário mínimo que acrescenta a isso, e aí essa dinâmica, essa conta não fecha. E, enfim, e era meio óbvio isso. O Marcos Mendes e o Marcos Lisboa já mostraram isso assim, há 6 meses, 7 meses. Eles já tinham feito as contas, isso aqui não fecha. E continua sendo verdade. Então, enfim, a gente vai se enganar, porque o arcabouço, lá em 2026, sei lá, 2026 é um ano eleitoral. Pô, assim, me desculpa aqui a veemência na coisa, mas a gente viu semana passada a discussão lá do PT. Os caras não querem o austericídio. O austericídio a gente aumentou o gasto barbaramente porque a gente está fazendo austericídio. Eles querem aumentar o gasto para ganhar a eleição. A gente está falando da eleição municipal, caramba. Né? Aqui, na ordem geral das coisas, não é exatamente onde o jogo está sendo jogado. Né? Imagina quando chegar na eleição de 2026. A gente não precisa imaginar, é só olhar para 2014. Na época, a presidente Dilma falou: a gente faz o diabo. A gente vai fazer o diabo, vai fazer uma série de não vai ser o diabo, vai ser legião, porque são muitos. Mas eu acho que nesse caso é até um pouco pior, porque existe uma ideologia de que a única forma de crescer é aumentando o gasto público, né? Isso está na origem, que lá em 2000, sei lá, no ano passado, só para usar no ano passado, você teve essa coisa de aumentar gasto, mas o DNA do governo era de reduzir gastos para fazer o ajuste fiscal. Agora você tem um DNA que é de aumentar gastos para crescer. Não, junta a fome com a vontade de comer. Quer dizer, existe essa crença, acho que ela... Eu não sei se ela... Ou o ministro da Fazenda tem se manifestado até de uma maneira correta. Mas, assim, eu conheço de outros carnavais, tá? Então, assim, me permite também um certo ceticismo nessa história. Né? Vamos lembrar, a gente fez a história toda, o aumento de gasto que teve esse ano, e aqui não estou nem me referindo ali ao pagamento de precatório, o aumento de gasto que a gente teve esse ano é praticamente sem precedentes. A gente vai olhar para 2020, que era absolutamente justificado, né? Mas, assim, tirando 2020, a gente não tem nada remotamente parecido em termos de aumento de gasto. Mas não, isso é para viabilizar o Bolsa Família. Quem faz a Bolsa Família era uma fração dessa história. Né? A gente não precisava fazer o aumento de gasto que a gente fez para viabilizar o Bolsa Família vitaminado que tem agora. Né? Então, sim, sob a batuta do atual ministro da Fazenda. Então, por isso que, assim, eu olho sempre com... Eu estou ficando velho, eu estou ficando cético. Né? Então, tem um componente ideológico forte e tem um componente de oportunismo, de uma visão pragmática, não no bom sentido da palavra, de que para ganhar a eleição vale qualquer coisa. E a proposta ainda é um negócio que a gente ideologicamente defende, melhor ainda. O duro é fazer o contrário daquilo que você ideologicamente defende para ganhar a eleição. Teve um ministro da Fazenda que fez isso ano passado, né? Que ideologicamente defendia menos gasto e alegremente subscreveu a PEC kamikaze, que aumentava barbaramente o gasto para ganhar a eleição. Então, enfim, como eu disse, entre oportunismo e ideologia, nós salvamos-nos todos, ferramos-nos todos. Certo, é verdade. Agora, hoje, uma coisa que está me preocupando particularmente é o fato de que, depois de um período relativamente longo, né, de 2017 até 2022, nós tivemos um aumento substancial da taxa de investimento. A taxa de investimento saiu de 14,6% do PIB para 19,6% do PIB. Do final do ano passado para cá, nós estamos tendo uma queda na taxa de investimento bastante importante. Você acha que isso tem a ver com aumento de incerteza, com aumento de
da carga tributária? Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? A gente tem... eu sou super favorável à reforma tributária, mesmo da forma maluca que ela está saindo, quer dizer, a gente sabia que ia ser um negócio meio complicado. Ela vai lá no final, provavelmente entregar um regime tributário melhor do que a gente tem hoje. O que não é nenhum grande mérito, porque a gente tem hoje é um negócio realmente abaixo da crítica. Mas tem um período de transição que é para lá de complicado, né? Então, acho que parte da incerteza está ligado, por exemplo, à questão tributária. Como é que eu vou ficar nessa hora? Quanto de imposto eu vou pagar, né? Quanto de imposto eu vou pagar? Por pior que seja o nosso atual regime, você tem lá um conjunto de regras que muda, mas assim, você consegue fazer ali um mínimo de conta, né? Quando o Supremo não resolve, né, reinventar o passado, isso é parte da história também, né? Decisões do Supremo que mudam com o passado, em particular no campo tributário, são veneno para investimento. Mas o fato é que você tem um ambiente de incerteza tributária, incerteza sobre direitos de propriedade, no final das contas, né? Quer dizer, se o Supremo pode tomar o tipo de medida que ele está tomando, isso certamente é um problema. A gente tem incerteza sobre qual vai ser o futuro da política fiscal, e aqui não estou me referindo só à tributação. Quer dizer, a gente vai estabilizar a dívida? Claramente não vai. Quão problemático é isso? De alguma forma, aparecem nas taxas de juros, a gente convive com taxas de juros ainda muito altas, né? Também não ajuda. É verdade que a gente sempre conviveu com elas, né? E a gente teve uma recuperação do investimento no meio do caminho. Mas, assim, o volume, o grau de incerteza que a gente tem, e aí obviamente tem coisas que são globais, mas eu tenho a impressão que, no caso do Brasil, a questão da incerteza aumentou muito, e aí, ao contrário do que eu tinha falado do dólar lá no começo, que é mais um fenômeno externo do que dos nossos pecados, eu acho que aqui são os nossos pecados que estão causando a incerteza. Então, mas não me escapou, é um negócio complicado. A gente está aí há 3 trimestres com volume de investimento em queda, e a gente perde um pouco de perspectiva, mas o investimento, nem como proporção do PIB, mas em termos reais, quer dizer, sem ainda considerar a evolução do PIB, é menor do que ele era em 2013. A gente parar para pensar, há 10 anos a gente investia a preços constantes, mas, quer dizer, o volume de investimento era maior do que hoje. Hoje ele é menor, o PIB é maior. Então, obviamente, a taxa de investimento é ridícula, né? É uma taxa de investimento que limita muito a nossa capacidade de crescimento potencial. E tem uma queda importante em 2023 da entrada de investimentos diretos estrangeiros no Brasil, uma queda de 40% em um ano. Não é trivial. Que é surpreendente, na verdade, né? Quer dizer, mesmo com todo esse aumento de incerteza, quer dizer, é uma queda muito, muito forte, e eu acho que é bastante preocupante. Agora, Alexandre, dado tudo isso, como é que você está vendo o cenário aí? Quais são os seus números aí para 2024? Como é que você... Prometam apagar depois essa história e tal. Não, outro dia eu estive num seminário que eu estava fazendo de novo, um ano depois ali, o negócio da CREF, com o Edu Gianetti, né? E o Edu foi lá e puxou os números do ano passado. Não se faz esse tipo de coisa com o coitado do analista, né? Mas, enfim, eu acho que a gente agora acho que a gente vai para um crescimento certamente mais baixo, quer dizer, o carrego estatístico para o ano que vem é baixo, muito provavelmente PIB do quarto TRI vai ser algo parecido com o que foi com o terceiro, talvez um pouco pior. Sempre tem ali alguma coisa que surpreende, mas o fato, assim, o pessoal está comemorando, foi 0,1 positivo ao invés de 0,2 negativo. Desculpa, isso não muda, né, o fato de que você está passando por uma forte desaceleração. Nas minhas contas, dá alguma coisa ali na casa de 1,5, mas que venha alguma coisa que mude dramaticamente isso.
Quer dizer, a surpresa esse ano foi a agricultura, foi um negócio realmente cavalar, não só pelos efeitos diretos, mas os indiretos, alguns deles ali via exatamente balança comercial, né? Então tem, mas assim, crescimento ali na casa de 1,5%. Inflação, eu até vejo ali uma inflação mais baixa, mas ainda acima da meta. Eu estou trabalhando com um número na casa de 3,8%, 3,9% para a inflação do ano que vem, né? Quer dizer, o Banco Central, de fato, toda a sinalização dele tem sido no sentido de que ele não abandonou a convergência, ainda bem, pelo menos não até agora, né? Mas ele estendeu esse período de convergência para 25. E à medida que você estende o período de convergência, obviamente isso é incorporado na expectativa e também uma coisa que joga contra, né? Então, a continuidade de queda da Selic, eu não estou incorporando, ainda não tive tempo de incorporar. Vamos ver, né, se essas coisas, o cenário externo, de fato, cristaliza como de acordo com o que a gente viu aí nos últimos dias ou não, mas tendo em mente um cenário como eu tinha até aí há umas 2 semanas, eu achando que Selic termina aí numa casa de 9,5%, 9,75%, exatamente porque, enfim, a expectativa acho que segue jogando contra. Com uma agravante que a gente tem, obviamente, uma sucessão no BC e o grau de comprometimento do Banco Central com a convergência não é independente disso, né? Dos 4 nomes que foram para o Banco Central, eu acho excepcionalmente bom, que é o do Paulo Piketty. Sou suspeito, então eu sou amigo do Paulo, admiro o Paulo. Esse é um cara certamente muito bom. O resto eu não sei como é que vai ser, né? Eu desconfio, né? Eu acho que tem uma probabilidade não trivial de a gente acabar vendo um comportamento similar àquele que a gente viu ali no período 2011, 2014, 15, que era um Banco Central cujo objetivo não era manter a inflação na meta, o objetivo era tentar, de alguma forma, maximizar as chances de sucesso eleitoral do governo de plantão. E isso daí tem consequências. Concordo. Acho que o nosso cenário é muito parecido com esse aí, quer dizer, acho que a gente está também preocupado com essa questão do Banco Central. Existe uma coisa aí, quer dizer, acho que a autonomia do Banco Central no Brasil ainda é muito jovem, quer dizer, você tem pouca tradição nesse processo, mas eu acho que curiosamente, quer dizer, esse ano foi muito importante para consolidar a autonomia do Banco Central, né? Quer dizer, todo o ataque que o Banco Central sofreu e a resistência que o Banco Central mostrou ao longo desse ano foi muito importante para consolidar essa instituição que é a autonomia do Banco Central. É possível que isso ajude na mudança aí, da diretoria, quer dizer, com uma autonomia um pouco mais madura, é possível que ajuste no processo. Que a gente está aqui, é difícil saber, mas esse é a análise otimista desse processo. A análise pessimista é essa que você fez, que eu concordo inteiramente, tá certo? Que é uma questão que é certamente muito importante. Tá certo? Acho perfeito, Zé Márcio. Assim, o primeiro grande teste da autonomia do Banco Central veio no começo desse ano, né? A gente ainda passa, que a gente vê ali, ocasionalmente, vem ali um tiro para cima do Banco Central, mas assim, o tiroteio que aconteceu no começo do ano foi um negócio assim, que eu não tinha visto, né? A coisa foi para o nível pessoal, etc. Né? Não, mal educado, né? Quer dizer, grosseiro, analiticamente errado, quer dizer, aqui a inflação está um pouco melhor do que a gente esperava, tal, mas assim, está fechando o ano na casa de 4,5%, né? Não está essa beleza toda, né? Não. Na margem está um pouco melhor, mas assim. Mas a expectativa no começo do ano era pior, né? Quer dizer, então tem aí lados positivos, né? É difícil de avaliar
agora, mas eu concordo com você. Eu acho que esse é um lado super importante e super preocupante. Veremos o outro teste, é o que você está falando. Quer dizer, gente, de fato demonstrar maturidade institucional. Falar, não, vamos aqui escolher um outro presidente do Banco Central, mas que seja comprometido com a missão institucional do Banco Central. Né? Se a gente tiver uma coisa nesse sentido, aí eu acho que é o segundo teste e definitivo. Né? Então, sobrevivemos à mudança de governo. Maravilha. O segundo teste é, dada a mudança de governo, se a missão institucional do Banco Central permanece. A gente sobreviver a esse teste, a gente dá aquele suspiro de ali e fala, agora vai. Né? Pelo menos desse lado a gente resolve. Alex, muito obrigado, não quero tomar mais seu tempo, um prazer enorme ter você aqui conosco, muito boa conversa, tá certo, como sempre, muito obrigado mesmo, um abraço. Grande abraço, obrigado, conta comigo, tá? Sempre que precisar. Até a próxima. Ok, muito obrigado, até a próxima. O Bom Trid a casa torna. O Trid Pro, além de oferecer velocidade de execução nas suas ordens, permite que você personalize todos os gráficos, além de disponibilizar uma variedade de indicadores, permitindo com que você crie o seu próprio ambiente de negociação. Você consegue analisar tendências, identificar pontos de entrada e saída e tomar decisões muito mais seguras e assertivas com base nas informações que recebe em tempo real. Além disso, você pode acompanhar o desempenho das suas estratégias com relatórios detalhados. A Genial Investimentos sempre foi a escolha certa para traders, porque além de oferecer a melhor infraestrutura do mercado, tem taxa zero para você contratar a sua plataforma favorita. O Bom Trid a casa torne, você pode garantir o seu agora mesmo. Está esperando o quê? Mude o seu jeito de investir. Abra sua conta.